Deixa o pessoal chegando. Cara, imagina. O pessoal chegando aí, aos poucos. Olá pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Estamos prestes aqui a começar uma live, vamos conversar sobre Enquanto isso, eu vou procurar aqui alguns pontos fundamentais sobre fatos políticos que ocorreram esta semana e também sobre um fato inusitado que ocorreu com relação a um evento que estamos organizando na Universidade Federal do Maranhão, que será realizado segunda-feira, dia 1º. Segunda-feira Agora, né? E aí, o pessoal chegou? A gente já pode ir começando. Podemos ir começando? Boa noite, pessoal. Salve Maria. Sou Micael Amorim. Professor Campos Júnior com você. Hoje eu estou aqui recebendo nessa live que está se tornando rotina o meu amigo muito especial, professor Lima Campos Júnior. Boa noite, professor. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Eu aqui fico agradecido pelo seu convite. Sempre que precisar, pode me chamar que eu estarei aqui para combater o bom combate. Então tá, pessoal. Eu estou aqui com minha camisa do Mito, como sempre, como de costume. Eu estou aqui com a do Padre Pio de Petrolina. Salve, Padre Pio. Então, nós vamos aqui fazer alguns comentários com vocês, bater um papo e falar sobre algumas coisas que aconteceram nesses últimos tempos relacionados à política e ao nosso evento da Juventude Conservadora, que vai acontecer segunda-feira lá na Universidade Federal do Maranhão. Então já anota na sua agenda, segunda-feira agora, dia 1º, temos o 3º encontro da Juventude Conservadora da UFMA. Então para isso é que nós estamos aqui para bater um papo rapidinho, bate e volta, aí e com meu amigo Campos Júnior. Então o pessoal está chegando, Pedro chegando, Janilson, Cleiton. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Mabi Soares chegando aí, está sempre acompanhando com a gente, um abração para ela. Desde já nós agradecemos o carinho de vocês, todos vocês que seguem a página, que dão audiência. Muitíssimo obrigado. Então tá, acho que a gente pode ir começando, Campos. Chegou o pessoal já. Bom, pessoal, eu acho que... rapidão, só comentem aí se o som tá legal, se o áudio tá legal, se tá dando para ouvir bem. Comentem aí. Ok. Bom, pessoal, aqui eu estou hoje com o Micael, numa data oportuna, porque a gente iria conversar sobre alguns fatos políticos que são relevantes e que ocorreram ao longo dessa semana. E, como eu já frisei, inusitadamente aconteceu um mais hilário ainda, que foi uma espécie de patrulhamento, mas mais à frente iremos conversar sobre isso. Bom, a priori... O som tá bom, o Janilson está falando aí. Som, ótimo. Pedro falou também. Então bom, pessoal, então, a priori, o que está acontecendo? Max me convidou aqui para conversarmos sobre a postura ditatorial, totalitária, sob a qual o Brasil está vivendo. O Brasil está sendo patrulhado por um exército de esquerda que é incapaz de conviver com opiniões contrárias, com opiniões diversas. A gente está vendo a forma como a imprensa, os professores universitários, o Beautiful People, esses grandes artistas, apresentadores de programa, a gente tem visto como todo esse grupo está articulado, absolutamente preparado para destruir a pessoa do candidato Jair Bolsonaro. E por uma única razão: Jair Bolsonaro não é um candidato de esquerda. Você veja a que nível chegou o Brasil. O único pecado que esse homem cometeu foi não ser de esquerda. Ele é um homem temente a Deus, é um homem que respeita a família, é um homem que é contra o aborto, contra a legalização das drogas, ele é contra a pedofilia, ele é contra a ideologia de gênero nas escolas, mas nada disso tem valor algum. Por quê? Porque ele não defende a pauta da esquerda. Agora, um detalhe eu acho bastante interessante, que é o que o professor Olavo já vem alertando há muito tempo. O fato de que PT e PSDB construíram aquilo que ele chama de estratégia das tesouras. Então nós estamos vendo aí a todo momento a campanha do Alckmin batendo duramente no Jair Bolsonaro. E por quê? Porque o PSDB entende que só é válida a eleição se tiver o PT e o PSDB disputando pelo cargo da presidência da República. Ou seja, eles criaram uma espécie de conluio para enganar a população, dando a falsa ideia de que havia eleição, quando na verdade não havia eleição nenhuma, porque não havia forças contrárias. A única coisa que havia era a esquerda disputando com a própria esquerda.
Então, como Jair Bolsonaro, sabe-se lá Deus como, conseguiu furar essa bolha, isso provocou esse estupim, essa revolta, esse ódio, querem matá-lo, querem censurá-lo, querem destruí-lo, simplesmente pelo fato de Jair Bolsonaro não ser de esquerda. Conclusão que se faz desse fato? Conclusão é a seguinte, é a de que o Brasil está passando por um momento extremamente grave, onde você tem dois lados se digladiando, a saber, o povo brasileiro, que tem uma postura extremamente conservadora, e a grande mídia, os partidos, as instituições, o beautiful people, os glamourosos, as celebridades, estão de outro lado. Então, na verdade, é esse o choque que essa eleição veio demonstrar. Ou seja, o choque entre o povo e o estamento burocrático, como o professor Olavo muito bem ensina. Então, quem não tem percebido isso, está na hora de acordar. Você não tem mais o direito de votar num candidato só por simpatia. Ainda que você não goste do Jair Bolsonaro, que você não goste do que ele diz, de vez em quando ele dá umas caneladas mesmo, de vez em quando ele fala algumas bobagens, mas o que importa é que ele é um sujeito honesto, é um sujeito decente e que representa os interesses do povo brasileiro. Ele representa aquilo que a população brasileira quer, os valores da moral judaico-cristã, tão aviltados, tão afrontados, tão achincalhados por essa esquerda que aí está. Eu acho inadmissível. Só um minutinho, gente. Aqui. Deixa eu colocar no silencioso aqui. Modo avião. Modo avião vai desligar o Wi-Fi. Não deixa. Empatia. Ainda que você não goste do Jair Bolsonaro, ele é o único candidato que se coloca na posição contrária ao establishment, contrária ao marxismo cultural, que está alastrado nas universidades, que tomou conta dos jornais, de toda a mídia, dos artistas, dos cantores. Então, ou você vota no Bolsonaro, ou você assume, você vai ser conivente com essa quadrilha que tomou de assalto o país e que está nos levando para uma Venezuela mais. Exatamente, é o que eu estava falando na live, eu acho que foi ontem. Bolsonaro representa o país, né? O próprio Brasil, a vontade popular. Então, votar em Jair Bolsonaro é votar pelo Brasil, pela democracia, pelo povo brasileiro. Não votar em Bolsonaro é votar contra tudo isso, contra os valores, contra a democracia. Porque você acha que o que a Haddad vai fazer quando ganhar? Claro que ele vai concretizar aquilo que o PT tentou fazer nesses 13 anos. Então, a vitória do Haddad é a vitória do crime. A vitória do Bolsonaro é a vitória do povo brasileiro. O Brasil ganha com a vitória do Bolsonaro. E o Brasil perde com a sua derrota. É isso que o povo tem que entender, Campos. Não é só uma opção política. Sim. É algo muito mais sério, muito mais profundo. Você não está só... como eu falei ontem, o Aécio, na eleição passada, a direita votou muito no Aécio, né? Por falta de opção. Por quê? Porque o Aécio representava uma alternativa ao PT. Aí a gente foi e apoiou o Aécio, votou no Aécio. Bolsonaro não representa só uma alternativa ao PT. Ele é uma alternativa a todo o sistema político que aí está. E é por isso que ele deve ser eleito. Você tocou num assunto interessante sobre a questão do Bolsonaro. Então, qual é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo é essa estrutura, esse establishment, que tomou conta do Estado, formou uma verdadeira quadrilha e pegou o Estado brasileiro e colocou à disposição de um partido. Então você tem essa quadrilha, essa organização criminosa que colocou o partido, o Estado brasileiro à disposição do partido, que por um acaso o destino, entre aspas, acabou sendo a piada do poder, e agora essa mesma quadrilha quer voltar. Então é isso que está em jogo. Você vai ser conivente com a chegada dessa quadrilha ao poder, uma quadrilha de pessoas que são declaradamente socialistas, pessoas que são declaradamente anticatólicas, declaradamente anticristãs, que fazem chacota com todos os valores que sustentaram a civilização ocidental. Então é contra esse projeto de poder que nós estamos lutando. O Bolsonaro representa não a vitória, ele representa uma barreira de contenção para impedir que essa avalanche continue a nos arrastar.
Então, essa é a função fundamental. O Bolsonaro cria uma espécie de barreira, uma barreira de contenção para que o marxismo cultural não possa passar. Por isso que nós temos que elegê-lo. Eu vejo muitos amigos meus dizendo, não, eu vou votar no PT porque o PT cometeu um erro, vou votar no PT porque agora eles viram que cometeram um erro e não vão mais praticar corrupção. Lê de engano. Lê de engano por uma questão muito simples. Como bem você pode constatar no livro do Trotsky, Moral e Revolução, o que é que ele nos ensina? Que roubar, matar, mentir, enganar, fraudar, usar de terrorismo, tudo isso é válido, tudo isso é moral, desde que feito para ajudar o partido. Então veja que roubo, fraude, mentiras, enganos, assassinato, terrorismo, tudo isso é método de ação da esquerda para promover a hegemonia do partido. E mais, isso é visto pelo partido como algo moral, quando eles dizem a nossa moral é a deles. Nós não cremos na moral absoluta, porque a moral, para nós, está submetida à luta de classes. É isso que Trotsky diz no livro dele, Moral e Revolução. Então, se você não entende que é esse o conjunto de valor que a esquerda defende, você vai ser feito de trouxa o tempo todo. Você vai ser feito de imbecil, que eles vão fazer o que fazem com o Estado brasileiro, depois vão dizer, olha, mas quem fez isso aí foi fulano de tal que errou. Olha, não, mas fulano de tal se desviou. Eu continuo aqui, lendo engano. Nós vimos isso que aconteceu na Lava Jato. A Lava Jato foi uma operação que não demonstrou apenas roubo. A Lava Jato demonstrou que nós tínhamos uma organização criminosa que assaltava os cofres públicos para quê? Para construir uma estrutura de poder irrevogável. Ou seja, fraudando eleições, como os próprios marqueteiros do PT disseram, violando a legislação, usando dinheiro de caixa 2, ou seja, roubavam para subverter a ordem, ou seja, para perpetuar-se no poder. Essa é que é a ideia do mensalão, essa é que é a ideia do petrolão. Se você acha que o mensalão e o petrolão foi apenas roubo, mas roubar todo mundo rouba. Fulano de tal, não é igual não. O estilo de roubo dessa quadrilha criminosa não é aquele antigo coronelismo que se apropriava do Estado para comprar fazendas. Não. A estrutura é se valer do poder para, a partir dele, financiar a manutenção perpétua e hegemônica do poder, de tal sorte que ninguém mais possa tirá-los daí. E nem que para isso eles comprem juízes, comprem partidos políticos, e assim eles vão se mantendo no poder, fraudando valores, como foi feito isso através do Caixa 2, e por aí eles vão se perpetuando no poder ad infinito. Não pense que nós estamos lidando com amadores. Nós estamos lidando com pessoas que sabem o que estão fazendo, que desde há muito tempo têm conexões diretas com a esquerda internacional. Tá? Nós sabemos que todos esses militantes de esquerda que hoje em dia estão no poder tinham vínculos com o regime cubano de Fidel Castro, recebiam dinheiro do Partido Comunista da China. Então nós estamos lidando com uma rede muito bem articulada, que sabe o que quer e tem em suas mãos todos os métodos de ação para perpetuar essa organização criminosa no poder durante muitos e muitos anos. E depois que eles conseguiram uma hegemonia tal qual eles ainda não conseguiram, ninguém mais tira essa gente daí. Então, o momento é sério, nós não podemos brincar de democracia, não podemos brincar de intelectual. Eu sou um intelectual, isentão, vou escolher o candidato mais preparado. Não. Como diz o professor Olavo, ou Bolsonaro ou a morte. E isso é muito interessante, que você vê que Bolsonaro, ele não representa, como eu estou falando, ele não representa só um político, ele representa toda a soberania nacional. A esquerda, toda a esquerda mundial é serva do grande capital. Serva de quem? Do George Soros, do Rockefeller. É um movimento internacional de poder, gente. É isso que eles querem dominar. Eles querem a tal da nova ordem. E o que é isso? É a dominação total. E para isso se destrói valores, para isso se destrói famílias, para isso se financia crises.
Então são os chamados metacapitalistas. É o pessoal que financia ambos os lados, financia a crise, e é o pessoal que está contra o Bolsonaro. A ONU contra o Bolsonaro, as organizações internacionais contra o Bolsonaro, que são as mesmas organizações, se você for ver, fazer aquele teste do siga o dinheiro, né? Se você follow the money, se você for seguir o dinheiro, você vai ver os mesmos que financiam aborto, legalização das drogas, que financiam esses movimentos de esquerda, são os mesmos que estão contra o Bolsonaro, por dizer que ele é uma ameaça à democracia. Ou seja, é aquele papo do povo e o antipovo. Se você é do partido, você representa o povo. Se você é contra o partido, você é extremista, você é antidemocrático, é antipovo. Isso é coisa de populismo, sempre foi assim. Você veja lá o 1984, você veja a Revolução dos Bichos, do George Orwell, ele retratou isso muitíssimo bem, o modus operandi do partido. É sempre isso. Ao taxar o outro de extrema direita, de antidemocrático, você taxa a si mesmo de a favor da democracia, da liberdade e da igualdade. É o mesmo jogo de sempre, é propaganda, que eles querem dominar corações e mentes. E a gente aqui tem de fazer o mesmo. Por isso que é importante avisar, alertar o povo, informar o povo do que realmente está acontecendo. O nosso cenário é delicadíssimo, é muito delicado, é um momento único. Ou Bolsonaro ou a morte, como o Campos falou, se referindo ao Olavo. Não é exagero, gente. Bolsonaro Bolsonaro não está lutando contra PMDB, PSDB, Partido Verde, PSOL. Não é só contra isso. É contra todo um movimento internacional de poder. Ponto. E ao apoiar Bolsonaro, você também se faz contra isso. Por isso, tanta perseguição, né, Campos? Você vê como essa rede é muito bem articulada, esse pessoal muito bem treinado, isso não é brincadeira. O Ladislav Bittman, no livro dele, The KGB in the Soviet Information, que é um livro indicado pelo professor Olavo, eu tenho esse livro lá em casa, já indiquei para o Max, é um livro que todo brasileiro tem que ler. Todo brasileiro tem que ler, porque ele mostra não só as conexões do STB, que era o Serviço Secreto Tcheco, que agia aqui sob o comando dele, ele mostra como o serviço agia também no México, na América Latina e nos países da África. Então, a questão é a seguinte, ele diz no livro dele que já nos anos 60, a KGB já tinha uma gama de jornalistas que recebiam dinheiro da KGB para financiar matérias de interesse do Kremlin. O que é isso? Isso é chamada desinformação soviética. Ou seja, você planta em um órgão confiável uma notícia falsa que desfavoreça o teu inimigo, mas que fortaleça o inimigo. Então eu vou plantar num órgão confiável uma notícia falsa, mas que é favorável a mim e que desfaleça o meu inimigo. Então isso é uma tática chamada desinformação. E ele conta como eles fizeram, né, para plantar aqui no Brasil a ideia de que o golpe começou em Washington. Inclusive como uma fraude vagabunda lá de um documento no agente da CIA, onde eles disseram que botaram o documento da CIA porque não tinha o nome de nenhum, aliás, colocaram o nome de um agente do FBI porque não tinha nenhum agente da CIA. Então você vê assim, esse documento fraudado, ele foi publicado em grandes jornais do Brasil. E até hoje essa fantasia de que o golpe começou em Washington povoou a cabeça das pessoas. Porque é assim que eles trabalham. Ou seja, aquela ideia de que uma mentira contada várias vezes acaba se tornando realidade. Então é essa mesma tática antiga da boa e velha KGB que eles estão fazendo com o Bolsonaro. Chamando ele de misógino, ele é racista, ele não gosta de mulher, ele não gosta de nordestino, ele não gosta de preto, de nazista. Ou seja, assim, então toda a grande mídia está jogando com essa mesma tática comunista criminosa que o Ladislav Bittman já denuncia no livro dele. Foi escrito nos anos 80, mas que eles faziam isso já nos anos 60. Então, ou seja, é a mesma mídia, é a mesma cabeça, é a mesma propaganda, é a mesma ideologia. Essa gente tem nojo do Brasil. Essa gente não ama o Brasil. Eles só têm compromisso com a ideologia e com o próprio bolso. Entendeu como é que funciona? Então, se der alguma bobagem, eles vão embora e nós vamos ficar aqui no lixo, como na Venezuela, comendo lixo e comendo cachorro. Então, a grande mídia brasileira, ela é responsável por todo esse estado de demência e de histeria que está levando esse país ao caos. A grande mídia brasileira, ela reproduz
tudo que não presta, todo o esgoto ideológico do socialismo cultural, ele é veiculado, ele é penetrado na cabeça do indivíduo pela mídia e pelo Beautiful People. Então, essa gente não tem compromisso com o Brasil. Então, quando você vê esse pessoalzinho aí, de ele não sei o quê, ele só tem compromisso com uma coisa, com o próprio bolso. Veja, se der alguma merda aqui, entendeu? Como aconteceu na Venezuela, o que aconteceu na Venezuela? Quando o Chávez instituiu o sistema ditatorial, os milionários foram embora, foram morar em Miami. E o povão está onde? O povão está lá comendo lixo. Então, se der uma merda aqui no Brasil, dona Débora Seco vai embora, Bruna Marquezine vai morar na França. Aí do Ciro, Patrícia Pilar. Patrícia Pilar vai morar em Londres, e os brasileiros vão ficar aqui, debaixo do tacão comunista, da foice do martelo. E uma vez instituído o regime comunista, ele jamais sai, a menos que tenha uma intervenção de fora. Como é que o nazismo saiu da Alemanha? Só saiu porque houve uma intervenção externa, senão até hoje o nazismo estaria lá. Alguém conseguiu destruir o sistema totalitário da Rússia? Ninguém. Alguém conseguiu destruir o sistema totalitário da China? Ninguém. Alguém conseguiu destruir o sistema comunista lá em Cuba? Ninguém. A Venezuela está passando pelo mesmo processo. Caso não haja uma intervenção externa, eu tenho pena dos nossos amigos. E o próximo destino vai ser o Brasil. Se você continuar com essa idiotice de eu não gosto dele, ele é grosseiro, ele é radical. Meu querido, ou é Bolsonaro, ou é a morte comunista. El paredão. El paredão. É isso que vai acontecer. Vamos ver, dar uma vistoria aqui nos comentários, Campos? Bora lá. Façam perguntas aí pra gente aí, quem quiser perguntar alguma coisa. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma notícia, pode colocar aqui que a gente vê. Tem bastante comentário aqui, vamos ver só alguns, né? Senão vai pessoal, passar. Muito comentário. Muito obrigado ao pessoal que interagiu conosco. Galera, a gente agradece muito o carinho Demais, a audiência de vocês. Super legal. Vamos ver o que o pessoal está dizendo aí. Tem muito comentário. Muito comentário. Não vai dar para ler tudo, infelizmente. Vamos ver aqui alguns aqui, calma. Vamos lá, vamos interagir. Albert Malone dando boa noite. Boa noite, boa cara. Noite. Uma pergunta aí, Max? É como dizia o Enéas, é falsa briga entre eles. Enéas já denunciava isso, né? É falsa briga entre eles. O Vanglês imitando o Cabo da Silva. Glória a Deus. Galera, vejam os zumbis em Brasília, que tá excelente. Você tá vendo os zumbis em Brasília? Tô vendo. Muito bom. Muito bom. Tá, vamos ver aqui. Pode fazer pergunta, gente. Muito comentário, viu? Parabéns, pessoal, interagindo aí. Alguma pergunta para nós? Calma aí, Bolsonaro 2018. Não tem outra, Bolsonaro. A live está travando e a qualidade da imagem cai. Acho que é minha internet. Pessoal, alguém mais está encontrando esse problema? A Mabi Soares está falando que a live está travando e a qualidade está caindo muito. Se vocês estiverem encontrando esse problema, digitem aí, por favor. Pode ser a internet dela, né? O Ryan Araújo comentou assim: armas para a população de bem. É isso aí, cara. O desarmamento, toda ditadura começou com o desarmamento. Se um político tem o plano de se tornar um ditador, ele antes desarma o povo. Campos pode falar um pouco sobre isso? Você vê o seguinte: quais foram os maiores problemas que os regimes ditatoriais encontraram? A Revolução Civil. Por uma razão muito simples. Se o Estado tem que se voltar contra a população civil armada, ele já entra numa situação difícil. Entendeu? Então, um Estado que atira em seus próprios civis, ele já começa a se deteriorar sozinho. Então, o que você faz? Você desarma primeiro a população para evitar a hipótese da resistência. Quer ver? Quais foram, no caso da Revolução Francesa, onde é que houve a maior resistência contra a Revolução Francesa? Na Vendéia. Como é que se deu essa revolução? O povo armado. Você só pode se voltar contra um Estado totalitário se você estiver armado. Obviamente que hoje em dia você vai dizer, é uma ilusão, hoje em dia eles têm tanque de guerra, de fato. Mas a questão não é essa, a questão é que pega muito mal para um presidente ou um chefe de Estado fuzilar a população desarmada.
entendeu? Pega muito mal para um chefe de Estado ter que se voltar contra a sua própria população, descambando em guerra civil. É um preço, é um custo muito alto. É muito mais fácil desarmar e prender. O desgaste é muito menor. Sobretudo nesse mundo de hoje, onde você tem televisões e por aí vai. O mundo está, entre aspas, globalizado. O que acontece aqui, todo mundo fica sabendo. E mais um detalhe. O desarmamento, além desse fator, ele tem também um aspecto ideológico absolutamente criminoso. Porque, veja, a ideia é desarme o cidadão de bem. Agora eu te pergunto, o bandido vai ficar desarmado? Em hipótese alguma. Então, há que se fazer a seguinte pergunta. Se só o bandido está armado, como é que pode haver legítima defesa? Entendeu? Então, se só o bandido está armado, a própria ideia da legítima defesa perde o sentido. Vocês estão entendendo como a ideia do desarmamento é sempre criminosa? Ela retira do cidadão de bem o próprio direito de se defender. Ele retira do cidadão de bem a ideia da legítima defesa. Ele fica sempre desprevenido, sempre refém. Não existe legítima defesa se você não está armado, impede, pelo menos impede igualdade para enfrentar o bandido, para enfrentar o assassino. Todos aqueles que defendem o desarmamento são canalhas criminosos que querem entregar o cidadão de bem na mão dos bandidos. Ou então são idiotas úteis. Tá? E veja, os idiotas úteis, você vê ator de Globo, cantor famoso, contra a arma, mas veja onde é que ele mora. Ele mora em condomínio fechado. Ele anda em carro blindado. Quer dizer que eles moram em condomínio fechado, os filhos deles estão seguros, e nós vamos ter que ficar aqui pegando tiro de vagabundo. E quando sai é cercado de seguranças armados. Vê se a senhora Bruna Marquezine, Sacha, todos esses artistas globais a favor do desarmamento, se eles saem para qualquer lugar sem um monte de seguranças armadas. Mas aquela cantora Angélica, casada com Luciano Huck, foi uma das estrelas da campanha do desarmamento. Entendeu? Onde é que ela mora? Num condomínio fechado. Cerca elétrica, segurança armado. Vá você tentar entrar lá. Você não passa nem na porta. Então, quanta hipocrisia, né? Então, eles se armam, não salvam ninguém. Então, por que eles não vinham morar fora do condomínio fechado? Então, toda e qualquer pessoa que defenda o controle irrestrito de armas para o cidadão está do lado dos criminosos, está fazendo a propalação da ideia da revolução cultural marcusiana, tá fazendo ascender o lumpen. Que é um lumpen? O lumpen é traficante, é prostituta, é assassino. É a ascensão do vitimismo. Então, eles é que são as vítimas. Então, você legitima o ataque do assassino. Tá entendendo? E por quê? Você sequer pode se defender. Ainda tem aqueles canais que dizem assim: olha, eu matei, mas é porque ele reagiu. Entendeu? Justificando, entendeu, o crime através de uma ação natural daquele que é ofendido. Que nível que chegou, entendeu, essa mídia cretina do Brasil. Entendeu? Que nível que chegou. Entendeu? Esse pessoal não tem pena do brasileiro. Esse pessoal vive num mundo fechado, numa bolha totalmente fora da realidade. Entendeu? O que eles pregam não condiz com a vida normal, minha e a sua. Nós que estamos todos os dias nas ruas. Né? Toda e qualquer ação de controle restrito de armas para o cidadão de bem é um crime, é um assassinato. A partir do momento que ele retira de você o seu direito de defesa. Isso é uma canalice, isso é um ato criminoso. Nós não podemos aceitar isso em hipótese alguma. Ponto. Pois é, tire a arma do povo, o bandido continuará armado. Um lado atira e mata e o outro morre. Direita São Luís perguntou aqui: que história é essa de professor da UFMA? Isso, estávamos esquecendo. Divulgando o link para... Nem é a questão, mas já puxa. Que história é essa de professor da UFMA divulgando o link para participar do movimento contra Bolsonaro? Vocês sabem de algo? Cara, isso daí é normal lá, cara, normal. Professor da UFMA, servidor da UFMA, todos não só divulgam link, como organizam e participam desses atos. Agora, o que a gente quer falar Campos pode até contar, o caso da professora... Como é que eu Maria Mari Ferreira, né? Isso, professora Maria Mari Ferreira, parece-me que professora do departamento de biblioteconomia da UF. Não sei se serve isso para alguma coisa. Professora doutora. Pessoal, é o seguinte,
nós estamos aqui alertando que nós precisamos romper essa barreira de dominação da esquerda. Mas isso vai se alastrando, daqui a pouco o seu próprio direito de ir e vir vai ser ameaçado, vai ser afetado. Nem direito de sair de casa você terá mais, porque é isso que eles estão fazendo. Pelo simples fato de você ter opinião contrária ao que essa gente prega. Um fato clássico de como essa gente é inteiramente totalitária na substância, de como a esquerda é sempre totalitária, aconteceu conosco. Todos sabem que eu sou membro do Grupo Carcarás e nós estamos organizando um evento que vai ocorrer dia 1º na Universidade Federal do Maranhão. E, para nossa surpresa, aliás, nossa surpresa não, porque todo ano acontece sempre a mesma coisa, uma professora chamada Maria Mari Ferreira, doutora da UFMA, professora do curso de Biblioteconomia, veio através de uma resposta nas redes sociais destilar toda sorte de ódio, ódios e chavões agressivos contra nós conservadores, mas de uma forma vil, baixa e de uma ignorância absolutamente inaceitável. A pessoa demonstra todo e total conhecimento sobre o que é o pensamento conservador. Não tem ideia de quais são os nossos princípios, não tem ideia de que nós defendemos a moral, as coisas consagradas pelo uso, a moral duradoura, a tradição, as coisas que sobreviveram ao teste do tempo, a prudência. Então não sabem nada disso. Aí vem nos taxar com chavões puramente vulgares. Vocês são fascistas, vocês odeiam mulheres, vocês odeiam negros. Como pode a universidade ceder o auditório central para esse tipo de gente fazer um evento? Então veja o seguinte, e insuflando ainda outras pessoas que foram lá embaixo, olha, nós temos que nos armar e impedir isso. Essa serpente não pode crescer aqui na UFMA. Pô, a serpente, cara pálida. Uma universidade federal não pode aceitar que pessoas de bem... Aqui o texto dela, como você quiser dar uma olhadinha. Possam, nem vou ler isso, pessoas de bem possam se organizar pacificamente para discutir qual é a importância da moral duradoura na sociedade, qual é a importância da tradição na sociedade, qual é a importância das coisas consagradas pelo uso, as coisas que sobreviveram ao teste do tempo, qual é a importância da prudência. É isso que nós pregamos. Nós não podemos discutir isso perante nossos pares numa universidade que teria pelo menos a prerrogativa de produzir o conhecimento. Por que tanto ódio assim contra nós? Sabe por quê? Porque nós somos uma trincheira contra o pensamento hegemônico, contra a hegemonia da esquerda, contra o intelectual hegemônico de Gramsci. Eles construíram um mundo e querem fechar esse mundo de qualquer forma. Entendeu? Então toda cabeça que não se ajuste a essa linguagem, tal como o George Orwell chama lá no 1984, né, Max, a nova língua. Então quem não falar a nova língua, entendeu, tem que sofrer represálias drásticas. É a polícia do pensamento, então, né? Eles fazem isso. A esquerda faz isso o tempo todo. É Sim. Polícia de pensamento. Sim. Essa gente não é de nada. Essa gente não conhece nada. Essa mulher nunca estudou nada. Essa mulher não sabe escrever, gente. O texto dela é cheio de erro de concordância e pontuação. Entendeu? É vergonhoso como é que essa mulher é doutora. Uma pessoa que se propõe a comentar sobre algo que ela nunca estudou, isso, ela por si só demonstra que ela não deve ser levada a sério, meu Deus do céu. Como é que essa gente quer ser respeitada? Como é que nós podemos dar atenção para esse tipo de gente? Essa gente merece só desprezo. Não estou dizendo que é para bater, chutar, nada disso. Isso aí é com eles. Desprezar intelectualmente. Essa gente merece desprezo intelectual. Eles não têm autoridade nenhuma. Só tem um diploma que sabe-se lá Deus como essa senhora conseguiu. É essa a estrutura intelectual da universidade no Brasil hoje. É por isso que nós temos, os últimos dados apontaram 50% dos alunos de ensino superior padecendo de analfabetismo funcional. Porque, segundo ela, a universidade tem que produzir debates que combatam a ideologia de gênero. Não, minha senhora. A universidade deve produzir conhecimento. É isso que a universidade deve produzir. A universidade não deve ser um aparelho burocrático a serviço da ideologia de esquerda. Não. Então, a sua concepção de universidade está inteiramente desarrazoada, o que mostra que a senhora não sabe sequer qual é a função precípua de uma instituição de ensino superior. E a senhora dá aula nessa mesma instituição de ensino superior. Que vergonha! Que vergonha!
Esse é o Brasil que a senhora quer construir? Um Brasil de analfabetos, de pessoas que não sabem escrever, porque nesse Brasil que a senhora quer construir, nesse tipo de universidade, não tem espaço para a produção de conhecimento, não tem espaço para o debate entre pensamentos, seja ele conservador, liberal, marxista. Não. Para a senhora tem que haver apenas a hegemonia do pensamento de esquerda. É só isso que a senhora quer. E a senhora vem dizer que nós é que somos totalitários, nós é que somos fascistas, se valendo do mais velho jargão leninista. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. É isso que a senhora é, uma militante de esquerda que não tem compromisso nenhum com a produção de conhecimento. Pelo menos é o que a senhora demonstrou. É o que a senhora demonstrou. Não tem compromisso com a produção de conhecimento, porque a senhora não tem condição de produzir conhecimento nenhum. Entendeu? Eu vi isso no seu texto. Primeiro a senhora aprende a escrever, para depois tentar refutar aquilo que a senhora jamais leu, aquilo que a senhora jamais entendeu. Isso é um pré-requisito mínimo que se deve ter. Ler primeiro, antes de falar alguma coisa sobre o assunto. Coisa que a senhora deixou claro, que jamais fez, no que tange ao pensamento conservador. Isso acaba gerando aquilo que é chamado de espiral do silêncio, não é, Campos? Porque quando você taxa, como a esquerda faz para calar o adversário? Ela argumenta, ela procura conhecer e refutar, ela procura dialogar com o pensamento contrário para compreendê-lo e então rejeitá-lo? Não, ela simplesmente taxa o pensamento contrário de criminoso. Quem é que vai querer conversar com o nazista? Com o nazista não se conversa. É crime. Você simplesmente exclui. Quem é que vai querer conversar com o racista? Com o machista? Com o homofóbico? Então, você taxa a opinião contrária de modo a não ouvi-la. Porque se ela é criminosa, ela deve ser rejeitada. Então, você cala aquele que se apresenta como um contraponto ao teu pensamento. Isso é espiral do silêncio. Você cala o adversário sem precisar debater com ele. E você fala como se fosse tão óbvio o que você estivesse defendendo, de modo que você não precisa argumentar. Você demonstra o seu espanto, a sua perplexidade, como ela mostrou no texto, né? Eu estou perplexa, me causa estranheza uma universidade. Promove um encontro conservador. Promover um encontro, nossa, onde já se viu promover um pensamento que vai de encontro com o nosso? Isso causa muita estranheza. Ou seja, para ela, a universidade não é uni e nem diversidade. É apenas algo hegemônico e deve estar a serviço do pensamento esquerdista. Então, eles taxam de extrema-direita, como eles fazem com o Bolsonaro. Essa professora está seguindo, por A mais B, o modus operandi da esquerda. É taxando de homofóbico, é taxando de extremista, de extrema-direita, de modo a que você não precise argumentar, porque ela sabe que se entrar no debate, ela vai perder feio. Vai perder feio, porque conservadorismo é realidade. O conservadorismo, diante dos fatos, se rende aos fatos. A esquerda não. A esquerda privilegia a teoria. Nega os fatos e fica aqui a teoria. Por isso que até hoje estão tentando fazer com que o socialismo dê certo. Então, é complicado isso. Pois é, eu queria ver se tem mais alguma interação aí, mas acho que está na hora, né? Quanto tempo aí? 30 minutos? É mais ou menos isso. Vamos só ver aqui alguns comentários. Vamos lá. O Janilson falou o seguinte, Gramsci ensinou que o movimento comunista tem de ter domínio psicológico sobre a multidão. É isso aí, cara. O intelectual coletivo de Gramsci, que foi satirizado na obra O Imbecil Coletivo, do professor Olavo. Procure essa obra. Antes de ler o resto dos comentários, galera, leiam este artigo que está em nosso blog. Tá. Tá ao contrário aí, tá parecendo russo, né? Não, a gente fala logo. Mas o blog do nosso amigo Loredo. É o blog do Carcarás. Um artigo do nosso amigo Loredo. Entre aí no blog do Carcarás quando acabar essa live. Logo no início você vai encontrar, você põe Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA, lá no Google. Você vai encontrar todo ano o mais do mesmo. Resposta à professora Maria Mari Ferreira. É a nossa resposta oficial a ela. Muito bem escrita pelo nosso confrade, grande amigo José Loredo, aí da livraria e editora Resistência Cultural. Leia e divulgue para o máximo de pessoas possível esse texto. Vai lá no nosso blog fazer isso aí. Vamos ver mais alguns... Podem fazer a pergunta aí, gente. Vamos lá. Jailton dando boa noite, cara. Salve Maria. Janilson dizendo vamos votar em Bolsonaro e tal. Vamos lá, vamos continuar. Luzmar também acenando
Fala, Luzmar. Grande Luzmar. Chico Buarque, Caetano, toda aquela esquerda caviar, né? Campos, o Sávio tá lembrando que o José Disseu avisou que nós vamos tomar o poder. Sim. Não, o Zé Disseu já está dizendo que nós vamos tomar o poder. Isso não é simplesmente ganhar as eleições. Então você vê que nós não estamos lidando com isso, não é brincadeira. Pare dessa brincadeira de querer escolher candidatozinho. A possibilidade do PT ganhar no segundo turno é muito grande, porque no segundo turno a fraude é mais fácil de ser fabricada, entendeu? E eles vão se juntar todos contra nós. É como diria o Stalin, não importa quem vota, o importante é quem conta os votos. Então, e eles têm o controle da contagem dos votos. Você vai dar essa possibilidade. Que país é esse, onde o presidente é um pau-mandado de um presidiário? É o reinado do crime, né? Da barbárie e da loucura. Não à toa eles vetaram o voto impresso, né? Que ameaçava esse poder que eles têm em mãos. Então vamos ficar espertos. Lembrando que o Zé Disseu é o cara que quando foi preso fez o sinalzinho lá, ó. Punho pra cima, né? O Zé Disseu sempre foi agente cubano, nunca deixou de ser. Da KGB, né? Ele ama Cuba, Dilma. Dilma, quando fala em Cuba, ela vai aos prantos, entendeu? Fidel Castro para ela é tudo que é de mais lindo no mundo, ela é mais Fidel. O Jesus Cristo dela é Fidel Castro. Então, o que é que... A pergunta que se faz é a seguinte: o que é que nós queremos? Nós queremos acordar de manhã, ter a liberdade de sair de casa, liberdade de escrever o que quiser, ou nós escrever o que quisermos, ou nós queremos acordar num país tal como aconteceu com Kafka no dia do processo. Quando ele acordou e havia guardas do serviço secreto batendo na porta dele. E ele acabou sendo fuzilado. Fuzilado não, perdão. Eu não vou dizer o final porque tem gente que não deu. Não dá spoiler, né? Mas ele acabou sofrendo uma punição muito grave, sem nem saber o motivo do seu delito. Se é que houve delito. Entendeu? Então, leiam Kafka, O Processo. Leiam. A Renata, a Renatinha Nicole, o Jailton também estão falando que tá tranquila a imagem, a qualidade tá boa. Então tá legal. Janilson falou que vale a pena assistir esta live. Obrigadão, Janilson. Abraço, nosso grande amigo. Vamos colocar isso com frequência. Toda sexta-feira eu vou fazer o Max agora, até o dia da eleição. Jailton dando os parabéns pela live, Campos. Tá, que horas é o evento dia 1º, galera? Terceiro encontro da Juventude Conservadora da UFMA. Se você concorda, se você consegue perceber isso que nós estamos falando aqui, se você não aguenta mais toda essa safadeza da mídia, do establishment, do Beautiful People, toda essa cambada de terroristas que querem a destruição do nosso país, da família, da ordem, da moral, se você apoia o Jair Bolsonaro, se você é cristão, defende os valores cristãos que fundaram a nossa civilização, vá segunda-feira à UFMA, Auditório Central da Reitoria, lá na UFMA, e participe do terceiro encontro da Juventude Conservadora da UFMA, A Crise do Mundo Moderno. O evento começará às 9 horas da manhã em ponto. Chegue cedo, garanta o seu lugar, as vagas são limitadas, então chegue cedo, o auditório é grande, mas muita gente vai ao evento. 9 da manhã, segunda-feira, dia 1º. O evento vai durar o dia inteiro. Muita gente pergunta, eu posso ir só à tarde ou só amanhã? Claro, cara. A hora que der para você ir, vá ao evento. Mas não deixe de ir. Lembrando que às 14 horas nós temos a palestra com o professor Olavo, direto da Virgínia, Estados Unidos. E logo após, atração mais que especial, o Ângelo Monteiro, grande poeta, grande escritor, grande autor, grande ensaísta e um dos grandes intelectuais deste país. Ângelo Monteiro vai estar palestrando para a gente sobre literatura nordestina. E várias outras palestras, outros assuntos que a professora que fez esse ridículo texto não conhece. Se conhecesse, não ia nos taxar de criminosos. Porque quando ela fala que nós somos nazistas, racistas... Ela não conhece nem ideologia de esquerda. Ela não conhece nem a gramática, pelo visto. Não conhece o básico, né? Então fica aqui o convite também para professores como a Maria Mari. Vão ao evento. Vão ouvir o que a gente tem a dizer, cara. Mostrem que vocês são tolerantes. Não essa galerinha do ódio do bem, né? Toda tolerância para com o partido, nenhuma para quem é contra o partido. Vai ser um grupo organizado por ti, né, Marcos? Por nós aqui, por esse grupo, né? Que ano que vem não estará mais lá. Ano que vem
estou caindo fora, mas... Esse ano era para eu ter participado também como palestrante, mas infelizmente, como eu moro muito longe, eu não tenho como me articular e dar certeza se eu vou ficar ou não. Mas ano que vem vamos bolar isso aí para ser palestrado. Vamos ver, eu vou só tirar minhas férias no período do evento para antecipado, para não ter essa possibilidade de eu ficar na dúvida. Mas tu precisa fechar o quadro antecipadamente. Eu não tenho como te dar a resposta, eu fico sem agenda, exatamente. Sem como fechar a agenda. Mas o campus ele vai estar sempre aqui na live, a gente vai estar sempre trazendo... É só outra coisa, a gente tem uns programas gravados no YouTube do Carcarás. Isso, bem lembrado. Não esqueçam, gente, vão lá, curtam, divulguem o nosso canal, a gente precisa do apoio de vocês para fazer mais vídeos. Mas eu tenho 2 vídeos lá gravados, o Max tem uns também, eu faço análise de um conto do Chesterton que é maravilhoso, que é o Martelo de Deus, talvez um ápice da literatura mundial, tá? Da literatura ocidental, um verdadeiro clássico, que todo mundo deveria ler. Eu faço uma análise bem curta, mas no intuito de mostrar como ele trabalha a questão do conto, a questão conceitual, como ele dissolve alguns problemas internos, humanos, como ele trabalha isso, e também introduzir as pessoas que não conhecem o Chesterton a adentrar nesse mundo maravilhoso. Então, quando eu convidei o Micael para fazermos esse quadro, Resenha Cultural, a minha intenção é essa, trazer as pessoas para próximo do Chesterton, porque quem não lê Chesterton está perdendo muito. Então nós temos que fazer esse trabalho árduo de levar o Chesterton até as pessoas. As pessoas precisam conhecer o Chesterton. É um escritor fantástico, maravilhoso, que trabalha a essência do ser humano como poucos. Tá? Consegue dissolver um enredo, um teor, ao mesmo tempo católico, ao mesmo tempo vivificante, tá? Perpassa pelo mal, pela bondade. E um detalhe que eu acho espetacular no Padre Brown é que ele não só soluciona os crimes, ele soluciona os conflitos internos daqueles que estão perdidos, estão em conflitos consigo mesmo. Então o Padre Brown ele entra nessa crise, soluciona o crime e soluciona ainda o problema da pessoa. Eu acho isso espetacular. Então leiam o Chesterton, vão lá no nosso canal, curtam, divulguem e nós vamos voltar de novo. Já estou na tábua aí para publicar um outro vídeo onde eu faço análise do Flying, a taberna ambulante, a taberna ambulante, que é um livro espetacular, uma verdadeira defesa do senso comum mediante essas absurdidades que aparecem do dia para a noite e querem transformar o mundo segundo o pensamento de um iluminado. Então o Chesterton, nesse livro, ele coloca o senso comum como uma fronteira, uma barreira de resistência contra essa loucura modernista de reconstrução do mundo a partir de um iluminado que sabe como o mundo deve ser. A sua imagem e semelhança. Então, leiam esse livro. Então eu vou fazer um vídeo sobre ele, tá? E vou postar no canal. Então acompanhe o canal, divulgue. Tem um programa que eu gravei com o Max aqui também, que eu particularmente gosto muito, não é porque eu fiz não, que chama-se A Igreja Católica e a Civilização Ocidental. Um podcast que a gente até combinou de fazer uma série, porque a gente tinha que fazer pelo menos uns 4 a 5 para continuar, né? Ficou muito bom. Parece que a gente pega da queda do Império Romano, se eu não me engano, e vai até o Império, se não me engano, a gente vai até a dinastia carolíngia, né? Acho que sim. A gente vai até a dinastia carolíngia, mais ou menos, se não me engano. Então você vê que tem muita coisa para frente ainda para andar, né? Então a gente vai voltar também com esse projeto, tá? E vamos produzir. Se você gosta desse tipo de coisa, nos procure. A gente precisa de gente como você para botar o canal para frente, mais quadros, tá? Mais vídeos, mais divulgações, fazer uma coisa bem bacana. E enfim, vamos colocar para frente. A gente precisa de você. Tá? Então tá, pessoal. Inscrevam, por favor. Vocês todos que estão acompanhando esta live, saindo daqui, a gente vai já encerrar. Corram lá no nosso canal no YouTube, Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA, o quadro Resenha Cultural do Campus, alguns quadros que eu fiz, algumas entrevistas, professor Carlos Nogueira, palestra do professor Olavo, vários podcasts sobre vários assuntos. Então corram no nosso canal, inscrevam-se em nosso canal, divulguem, deixa o seu like, clica no sininho, igual o YouTuber Team, né? Deixa eu só dar antes de encerrar a live, eu quero mandar um recado para vocês. Então, deixa eu só ler um comentário aqui, ó. O Márcio está dando boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Obrigado. Boa noite. O Rafael Rani disse o seguinte: acho que deveríamos criar o evento Ele Sim
Em resposta a esses esquerdalhas, seria muito bom ver eles tomar uma surra nos números. Então tá, boa ideia, apoie essa campanha do Eles Sim, indo ao nosso evento segunda-feira. Tamo junto. Vá lá, leve seu cartaz, leve sua camisa e vamos lá, segunda-feira na UFM, hein, pessoal? Se você puder ir com a camisa do Bolsonaro, vá. Se puder camisa Eles Sim, vá. A camisa do Brasil, vá. Vamos mostrar para esse pessoal que o Brasil é nosso. Exatamente. O Brasil não é deles. O Luzmar disse o seguinte, eu até hoje tenho um pé atrás em fazer mestrado na UFMA por causa de professores que saem de lá. É uma manada de cretinos propagando show de horrores retóricos. É isso aí, cara. É verdade pura. Infelizmente é isso aí. O Sávio disse o seguinte, já receberam ameaças esse ano? Lembro que na primeira edição teve promessa de coquetel Molotov. Isso. Tá tudo muito bem documentado em nosso blog Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA. Corre lá. Os mesmos que produziram um evento regado a álcool, drogas e que resultou na morte de um aluno na universidade. O Luiz F. Barretoque. Luiz, ele falou, opa, Piauí aqui. Abração pra galera de Piauí. Tamo aí, Piauí. Vamos lá, tá. Galera, tem muito comentário aqui, não vai dar pra ler. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, mano. Pô, que bacana. A gente não esperava isso, não. Estamos super felizes. Vocês sabem como foi o ato dos UFMistas? Cara, uma vergonha. 3 gatos pelados lá, só militante comunista. Parecia uma guerra de tanto canhão que tinha, Campos. Faz o seguinte, eu vou postar aqui, eu gravei um vídeo, tava lá ajudando a dar número para eles que não tinha. Eu gravei um pequeno vídeo e vou postar aqui no Instagram. Tá, Janilson falou, nós temos que votar em Jair Bolsonaro em apoio à vaquejada. Também, cara. Vamos lá. Cara, é muito comentário, não vai dar pra ler show tudo. De bola, nota 10. Mas é isso aí, pessoal. Agradecemos o carinho de vocês. Campos vai dar o último recado pra gente encerrar. Gente, deixa eu olhar agora bem pertinho aqui de vocês. Espera aí, calma aí. Não, deixa eu. Não, fica aí, Max. Vai lá. Não, fica aí, meu companheiro. Fica aqui, nós somos uma dupla aqui, Batman e Robin. Vai lá. Eu sou o Batman, hein? Senhores, existe um livro chamado Diagnóstico do Nosso Tempo, de um escritor intelectual alemão chamado Karl Marx. Nesse livro há um capítulo chamado Desintegração da Sociedade, se eu não me engano, mais ou menos isso. Qual é o diagnóstico, a tática usada pelos nazistas de desintegração? Então, eles precisavam quebrar os laços familiares, os laços sociais mais intensos, entendeu? Como família, relação pai, mãe, professor, ou seja, todos aqueles laços híbridos que prendem um sujeito em um determinado grupo. Então você quebra isso. Agora, você tem que quebrar e oferecer algo rápido para substituir aquele laço que foi quebrado. Então está aqui a carteira do partido. Entendeu? Está aqui a carteira do partido. Está aqui a ideologia de gênero. Está aqui o movimento negro. Está aqui o movimento feminista. Entendeu? Está aqui o movimento dos maconheiros. Está aqui a negação das drogas. Está aqui a pedofilia. Então é isso que eles estão fazendo. Isso é uma tática nazista. Leiam esse livro. Estão quebrando a relação entre pai e filho, a autoridade entre pai e filho, a hierarquia familiar, a hierarquia entre professor e aluno. Entendeu? E logo em seguida eles metem o quê? Ideologia de gênero. Entendeu? Metem pedofilia. Entendeu? Metem, o que mais? Vamos me ajudando aí. Eles legalização das drogas. O movimento ambientalista. Toda sorte de braços, sexo livre, de cabeças que a Hidra pode ter, entendeu? Eles vão utilizá-las para substituir as relações duradouras que a sociedade conseguiu desenvolver ao longo desses tempos. Então, isso é uma tática nazista, funcionou muito bem na Alemanha nazista. Então, se você não estiver atento, você facilmente vai ser tragado por essa tática. Essa gente sabe jogar com isso, eles são preparados, eles sabem o que estão fazendo. Tá? Então tome cuidado, o momento é sério e nós precisamos de você para ajudar o Brasil. Portanto, dia 7 é 17. Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora interceda por todos nós e que interceda por esse país, porque ele está precisando da mão da Santíssima Virgem. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vamos fazer essa live aí algo mais constante aqui com o meu amigo Marcos aqui. Uma dupla dinâmica. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Então, galera, vão lá no nosso blog, leiam a resposta da professora lá da UFMA, a professora Meire, algo assim, né?
Inscrevam-se no nosso canal no YouTube e obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Eu também fiz uma resposta para ela. Tá no meu Facebook, Campos Júnior. Qual é o seu Facebook? Campos Júnior? Campos Júnior, meu Facebook Campos Júnior, mas está também na página dos Carcarás, procurem lá, eu também fiz uma resposta, demonstrando que ela escrevia sobre algo que ela não tinha a menor possibilidade de escrever, porque não conhecia. Qual é o seu? Eu vou colocar o Facebook o Instagram do Campos aqui embaixo, siga ele lá também. Sigam-me, viu? Pode seguir que eu sigo de volta. Olá pessoal, boa noite a todos. Salve Maria. Salve Maria.